Deus venha usar ele poderosamente, que seja feita a vontade do Senhor. Oh, Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia da nossa vida. Te peço a tua bênção e a unção pelo Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, derramar sobre a vida do Daniel nesta hora, Senhor. Senhor, venha usar ele conforme a tua vontade, Senhor. Oh, Jesus querido, venha falar comigo nessa noite, com a tua igreja, Pai, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Salve a igreja capaz do Senhor, amém? Para mim é uma honra poder retornar a essa casa, onde eu cresci, onde eu pude me desenvolver. Queria agradecer ao convite feito pelo Caleb e pelo Moisés. E gostaria de iniciar em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Hoje eu quero falar sobre o dever do cristão. A ordem de Deus que é multiplicar, frutificar. Então, em Gálatas 5,14 diz: toda lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Hoje eu gostaria de falar sobre duas árvores, duas figueiras e duas sentenças. Uma sentença fechada, uma sentença aberta. Os irmãos podem se assentar, por favor. Então eu gostaria de ir a Mateus, capítulo 21, versículo 18, que diz assim: de manhã cedo, quando voltavam para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como uma figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. A primeira figueira, ela, quando você vai estudar um pouco sobre figueiras e sobre o período, logo após isso, os próprios discípulos em outros livros dizem que não é período de frutos. Só que a figueira, ela tem uma peculiaridade. Ela primeiro dá o fruto, depois ela dá a folha. Ela primeiro frutifica e depois ela mostra que ela tem folhas. Então, quando Jesus, mesmo sabendo que não tinha época de fruto, ele viu folhas e ele falou: bom, se tem folha, tem fruto. Porque primeiro tem fruto, depois tem folha. Então ele vai procurar. A figueira você não consegue ver de longe, você tem que afastar as folhas e procurar os frutos dela. Então é de dentro, é dentro que a gente procura o fruto. E Jesus não achou fruto nenhum. E aí você se pergunta: mas tá falando sobre uma árvore? Não. A grande questão é que lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Aquele que quando a gente se converte, a gente tem que buscar ele para cultivar ele. Que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as paixões e seus desejos. Se vivem pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. E aí você fala: tá, Daniel, e agora? Não entendi. Por que essa figueira secou? Bom, às vezes a gente mostra as nossas folhas como um sinal de status. Por exemplo, eu tenho o terno, eu tenho a gravata, eu tenho o sapato, mas eu não tenho o espírito. Eu tenho o púlpito, o microfone, meu nome no banner, mas eu não tenho o espírito. Eu tenho a oração, eu tenho a pregação, eu tenho o estudo, mas eu não tenho a presença. Eu tenho tudo que uma árvore frutífera tem, mas eu não tenho o fruto.
E a gente acaba sendo enganado porque você não pode pegar algo que você não vive, você não pode oferecer algo que você não tem. Aleluia. Pela lei, vender algo que você não tem é crime, é estelionato. Então, na lei de Deus também, você não pode oferecer algo que você não tem. E a ordem de Deus é o quê? Frutifiquem. Só que a questão, ele fala assim: eu sou a árvore e vocês são os galhos. O fruto pertence ao galho ou pertence à árvore? Uma árvore de laranja, a laranja pertence ao galho, que ela está presa, ou a árvore de laranja? E a grande questão é que você reconhece a árvore pelas folhas ou pelo fruto? E se você voltar em Gálatas, não fala somente sobre o fruto do Espírito, mas também diz que há um outro fruto da carne. Um fruto que nasce com a gente. E é um fruto que ele morre quando a gente conhece a Cristo e busca ele com intimidade. E o fruto da carne é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto, como antes já o adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então você pensa, quando você volta para aquela figueira, para aquela sentença, Jesus fala assim: não achei nada de bom. Não tem o meu fruto aqui. Mostra que tem, vem para a igreja, prega, vem para a igreja, canta, vem para a igreja, vem para o círculo de oração, ora na rua, ora em casa. Mas cadê o fruto? Cadê? Tem galho, tem árvore, tem aparência, tem postura. Às vezes você fala assim: ó, tá fora do tempo, o cara começou ontem, já tá aqui, já tá grandão, tem desenvolvimento rápido, mas só gerou folha, só gerou aparência, não gerou fruto. E quem não gera fruto, quem não multiplica com aquilo que Deus dá, não prospera. Deus nunca dá algo para você que não seja para multiplicar. Quer dinheiro? Multiplica na vida do irmão. Quer felicidade? Faz o irmão feliz. Glória, é verdade. Glória a Deus. A Bíblia não é sobre egoísmo, a Bíblia é sobre unidade. Aleluia! Unidade, você une todos num só, um corpo só. Por exemplo, machuquei meu joelho jogando bola. Então, já que eu não consigo botar peso adequado no joelho direito, quem suporta o excesso do peso? O esquerdo. Imagina se o esquerdo fosse egoísta e falasse: eu não vou suportar o resto do peso, eu vou pegar só do direito. Ou, por exemplo, machuquei o olho. Vai demorar 5 meses para mudar o olho esquerdo e vai falar assim: eu não vou me cansar porque ele não está enxergando. Entende? Às vezes divisões internas separam a unidade da igreja e perdemos o fruto. Glória! Glória a Deus, aleluia. Estou pegando minhas bolsas aqui que eu esqueci de... Glória a Deus. Lucas 13:6. Entendemos que a primeira sentença, Jesus condenou aquela árvore a ser lenha para o fogo. Lenha só serve para fogo. E aí você pensa: e a gente vai para onde? Onde é que tem fogo? Mas eu quero falar sobre uma segunda sentença aberta, porque diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizará a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-me mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. A grande questão é: por que tinha uma figueira na vinha? E aí você pensa: bom, quantas vezes será que ele foi ver se tinha fruto? 1 ou 2? Não, 3 anos. Vamos supor 365 dias, 365, 365 dá 720, 720 dá mais de 1000 dias. Vamos supor que em 1/4 disso ele foi em torno de 250 vezes averiguar. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, foi várias. Ou talvez ele ia todos os dias. E aí você pensa:
Mas, cara, como é que pode ser alguém ser tão paciente? Bom, Deus é longânimo no seu julgamento. As pessoas perguntam por que Jesus não voltou ainda. Bom, é porque Ele está esperando talvez você, talvez seu filho, talvez alguém voltar para Ele. Ele é longânimo antes de julgar. E aí você pensa, bom, então quer dizer que esse homem, o dono da vinha, é o próprio Deus. Mas você fala assim, bom, talvez a figueira não deu fruto por causa das uvas. Pelo contrário, as uvas eram uma estratégia, porque você tinha uma figueira e no vinhal você tem várias uvas. Então os animais queriam comer o fruto da figueira, se reparavam com as uvas, se saciavam com as uvas e não iam até a figueira. Então não tinha problema. As uvas caíam, geravam mais nutrientes na terra. Então não era problema de crescimento, não era problema de espaço. Ela tinha espaço, ela crescia, ela tinha proteção, ela era guardada. Por que eu não criticava? E aí você pensa, Deus deu o julgamento final, Ele não quer mais aquela vinha. Mas eu lembro que Jesus, Ele falou que Ele veio um Consolador. Alguém que com gemidos inexprimíveis chegava ao trono de Deus e falava, espera mais um pouco. Deus fala assim, não, eu vou tirar a vida dele, espera mais um pouco. Eu vou cortar, eu vou botar no fogo, espera mais um pouco. Aí você fala, o que eu vou fazer? Eu vou cavar em volta. E quando você cava, você não aparece, porque você está se escondendo. Mas o que ele queria achar? Raiz. Ele queria o quê? Se esconde, acha raiz e aduba. Aí fala assim, mas como eu faço isso na minha vida? Talvez você hoje tenha um problema que você não frutifica. Bom, Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os seus joelhos, que Deus no secreto Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus, aleluia. A grande questão é, às vezes a gente tem muitas folhas, muita aparência e nada de fruto. E aí você pensa, bom, se Deus gosta que multiplique, que frutifique, e se o fruto pertence a Ele, não pertence a mim, eu preciso buscar mais de Deus. O Espírito Santo, Ele convence Deus todo dia a ter paciência conosco. E o que Ele pede em troca? Tempo. Aí você pergunta, por que tempo? Bom, você que trabalha CLT, você recebe por hora, correto? Você contrata um serviço, você cobra por hora. Então, qual é a coisa mais preciosa que você tem? Porque se você perde dinheiro, você estuda no mercado e recupera dinheiro. Se você ganha peso e perde um pouco de saúde, você faz uma dieta, você faz exercício, você ganha saúde. Tudo que a maioria das coisas que você perde, você consegue ganhar. Então Deus não está interessado no teu dinheiro, Ele quer o teu tempo. Só que eu gosto de falar que o diabo, ele tem uma característica de Deus que se a gente tivesse, a gente prosperava muito. Paciência. Quem tem iPhone? Alguém tem iPhone aí? Não cheguei nesse nível ainda. Então, a pior mensagem que você pode receber no seu telefone é a seguinte mensagem: seu tempo de tela aumentou. Porque você olha e fala assim, caraca, perdi 4 horas do meu dia fazendo o quê? Bom, primeiro ele mandou um Reels de 15 segundos, você olhou. Aí ele vai mandar outro, não, amanhã ele manda 2, 30. Amanhã ele manda 3. Amanhã, depois é 4. Ele tem paciência, ele vai aos poucos, consumindo o seu tempo, tirando o seu momento de intimidade com Deus. E quando você fica longe de Deus, você não tem nutrientes para frutificar. Bom, quem já ouviu falar que você é o reflexo das 3 pessoas mais próximas de você? Porque você imita a fala, você imita o comportamento, você imita as atitudes, as ideias, os pensamentos de empreendedorismo, os pensamentos de família. Se você anda com 3 pessoas que detestam a família, você não quer família. Mas se você anda com 3 pessoas que amam família, você quer família. Se você anda com 3 pessoas que não se dedicam no trabalho, você não se dedica no trabalho. Mas se anda com 3 pessoas que se dedicam no trabalho, você se dedica no trabalho. Então a grande questão é, por que a gente não está próximo dos 3? Pai, Filho, Espírito
Quanto mais próximo deles, mais a imagem e semelhança dele nós somos. E a grande questão é que é Ele que dá o crescimento. Porque se Ele disse que Ele é a árvore, Ele é a oliveira, ou Ele é a figueira, e nós somos os ramos, não é a gente que vai atrás dos nutrientes na terra, é das raízes dele que a gente nutre e frutifica. E o fruto não é nosso, o fruto é do próximo. Jesus ele é muito sucinto em dizer que as pessoas perguntaram: o que eu posso fazer pelo Senhor? E ele disse: quando alguém tiver sede, deixe beber. Quando alguém tiver fome, dê de comer. E quando alguém estrangeiro estiver sem abrigo, dê abrigo. Mas por quê? Porque o que você faz pelo outro, você faz por mim. E o que mais, Senhor? Porque no dia que tu precisar beber, alguém vai te dar de beber. No dia que você precisar comer, alguém vai te dar de comer. No dia que você precisar um abraço. Então, Deus nunca estará disposto a te dar algo que você antes não queria fazer por amor a alguém. Por isso o mandamento se resume a: ame uns aos outros como a si mesmo. E a grande questão é, raízes. O problema é que quando você olha para galhos, você vê um crescimento por fora, mas quando você olha para a raiz, você olha para baixo. E você só enxerga assim. Porque se você olhar para baixo, você não vai conseguir enxergar quem está atrás ou quem está à frente. Você olha para si. E a busca pelo Espírito Santo é você enxergar para si, é você fazer um mapa de si e falar: meu Deus, eu estou em casa. E quando você pensa assim: não, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou príncipe, mas eu sou isso, você... Não. Porque quando a gente vê a história do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no início da sua vida como cristão: eu, Paulo, menor dos 12 líderes. No meio da sua vida como cristão, ele fala: eu, Paulo, menor da igreja. No final da sua vida, ele fala: eu, Paulo, pior dos pecadores. Porque quando você reconhece seus erros e para de enxergar o erro do próximo, você evolui. E aí Cristo fala assim: não julgue para não ser julgados. Porém, veja a trave que está no seu olho. Retire a trave do seu olho. E aí sim você ajuda seu irmão a tirar a farpa do olho. A grande questão é: não é que você não deve julgar, mas primeiro, coloque um espelho na frente. Primeiro, vê se você tem capacidade, porque quando se fala de unidade, quando se fala do corpo, por exemplo, a mão não pode fazer a função do pé, o olho não faz a função do ouvido. Então, quando o olho está com problema, quem pode ajudar o olho? O outro olho. A mão, só a outra mão. Tem problemas da sua vida que você não resolve com qualquer pessoa, você só resolve com pessoas que passaram, superaram aquilo em Deus. Tenha discernimento, cuide com quem você conta a sua vida, porque você está contando a sua vida hoje para um e está falando para todo mundo amanhã. A grande questão é, quando a gente olha para si, e quando a gente olha para o que Cristo fez, porque Deus tem feito na nossa vida, você quer imitar esse comportamento. Quanto mais perto de Jesus, igual a Ele eu fico. Quanto mais igual a Cristo eu fico, mais vontade você tem de servir. Porque a Bíblia é muito complexa, é gigante, eu até estava com dificuldade para saber qual tema falar, porque você pensa em tantos temas. Mas o resumo de tudo é servir o próximo, amar o próximo, porque Cristo diz: aquele que se faz menor, esse será maior em meu reino. Ele fala que aqueles que servirem serão maiores que João Batista. Só que João Batista ele é o homem que ele disse que é o homem entre os maiores que nasceram de mulher. E João Batista é o homem que fala assim: então quer dizer que a irmã que limpa a igreja é maior que João Batista no céu? É. O irmão que cuida do carro vai ser mais honrado que o Daniel que está pregando hoje no céu? Vai. Porque a grande questão é: quando você se humilha, Deus te exalta. Então, nessa noite, que a gente possa ter um reflexo das nossas atitudes e que a gente possa entender que sem multiplicar, que sem frutificar, que sem ter o Espírito Santo, essa busca constante, nós já temos uma sentença. E nessa noite, você olhando para si, qual sentença você quer para a sua vida? Uma sentença fechada? Uma sentença aberta, cuidada pelo Espírito Santo? É isso que eu tinha para dizer essa noite. Então,
Que a gente possa refletir. Isso não é uma mensagem só para vocês, é uma mensagem para mim. Até porque se ela não me ferir antes, se ela não me envergonhar antes, eu não devo nem abrir minha boca para falar para vocês. Glória a Deus. Amém?